Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando sequência ao nosso curso de oratória, nossa disciplina de oratória e debates. E vamos seguir aqui pensando a respeito da oratória jurídica como um todo. A gente começa essa aula com uma pequena reflexão que eu extraí de um livro do professor Reinaldo Polito. Por que se tornar um advogado com domínio da oratória? Ou por que se tornar um jurista com domínio da oratória? Ou mesmo por que se tornar um não jurista com domínio da oratória? Gente, a oratória é muitas vezes a primeira impressão que as pessoas vão ter da gente, ela advém diretamente dessa forma como nós nos expressamos, né? Então, ser um advogado com uma boa oratória não é apenas pensar, ou ser uma pessoa com uma boa oratória não é apenas pensar naquelas situações em que a oratória é fundamental. Não é apenas pensar numa atuação lá no plenário do júri, não é pensar tão somente em uma sustentação oral, é pensar na nossa relação com as pessoas. É pensar desde o ponto de vista de um acadêmico de direito, de como vai apresentar um trabalho. Falamos em aula, como a gente vai se expressar em uma entrevista, no rádio, na televisão. É pensar como nós iremos agir em uma entrevista de emprego. A forma como nós falamos, a forma como nós nos expressamos, ela vai nos dando uma possibilidade de demonstrar quem nós somos. A gente é essa linguagem, né, pessoal? Então, é importante que a forma como nós falemos seja algo que efetivamente reflita aquilo que nós somos. Então, muitas vezes a diferença entre um candidato A e um candidato B, numa determinada entrevista, vai ser a forma como aqueles candidatos se expressaram. E claro, pensando do ponto de vista específico, né, das situações jurídicas, é claro que a forma como o advogado se expressa, ela vai ser muito importante, né, gente? A gente convence com a palavra e muitas vezes a gente deixa de convencer também pela palavra. Então, dentro dessa perspectiva aí, já somando a última aula, vamos elencar alguns tópicos agora que serão os das próximas aulas a respeito de oratória no mundo jurídico. São 5 tópicos que a gente vai abordar agora nas próximas aulas. O primeiro deles, credibilidade. Segundo, voz. Terceiro, vocabulário. Quarto, expressão corporal. E quinto, aparência. Nessa aula de hoje a gente vai começar falando a respeito de credibilidade, da importância disso para a oratória, para a forma como nós expressamos. E a gente pode começar aqui pensando nos políticos, por exemplo. Muitas vezes os políticos dizem a mesma coisa. No entanto, nós temos uma tendência a confiar mais em alguns e menos em outros. Então, muitas vezes a gente percebe que o que faz isso, ainda que os discursos sejam os mesmos, ainda que as opiniões sejam quase as mesmas, a forma como aquela pessoa se porta e como ela fala é o que acaba gerando uma credibilidade para ela. Então nós vamos tentar identificar aqui alguns tópicos, alguns pontos que fazem com que a pessoa exerça essa maior credibilidade, que ela goste dessa maior credibilidade. O primeiro tópico, o primeiro ponto para que a gente fale uma possibilidade real de naturalidade na oratória, o primeiro tópico para que a gente fale de uma possibilidade de credibilidade na oratória é a naturalidade. Falamos em aula também, acredito que eu tenha falado já na aula anterior de novo, mas o ponto central aqui, gente, é que nós precisamos ser naturais enquanto falamos. Porque o nosso interlocutor, ele percebe quando a gente está forçando algo que não é real, que não é verdadeiro. E por mais que o conteúdo daquilo que se fale de forma verdadeira, que seja real, que seja uma afirmação que encontra amparo na realidade, se nós falamos essa afirmação de uma forma estranha, uma forma forçada, talvez a pessoa tenha uma tendência a desconfiar daquilo e a gente não consiga estabelecer aquele vínculo, aquele contato que nós queremos. Então, primeiro passo, a gente deve agir com naturalidade. E desde aqui, já fazendo uma pausa, gente, mas que vai perpassar por todas essas nossas aulas, que aqui tudo é treinável aqui, né? E tudo é modificável aqui também.
Então, à medida em que nós vamos aprendendo técnicas e vamos colocando essas técnicas em prática, a forma a qual eu me expresso com naturalidade hoje, talvez seja diferente da forma em que eu vou me expressar com naturalidade daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, pouco a pouco a gente vai mudando e aquilo que é natural para a gente também vai ficando diferente com o passar dos anos. Então tá, para além da naturalidade, o que é importante, gente? Emoção e envolvimento. E claro, daqui a pouquinho a gente vai ver como otimizar esses processos, como ser natural com mais facilidade. Mas vamos por partes. Então, segundo lugar, emoção e envolvimento. Muitas vezes, para que nós consigamos convencer alguém, que a gente consiga passar a nossa mensagem da melhor forma possível, a gente tem que passar a emoção que nós estamos sentindo. Se eu estou no júri lá e há uma acusação que me revolta, que me causa repulsa, uma acusação infundada, algo que realmente me deixa indignado, talvez seja importante eu demonstrar isso, eu deixar essa indignação sair, essa emoção aparecer ali ao longo da minha manifestação. Não pode o advogado atuando, a pessoa convencendo alguém, ser alguém completamente apático. Claro, a gente não pode deixar as emoções nos dominarem, né? Isso é evidente. Agora, se é algo pensado, se é algo que é comedido, aí pode ser até mesmo positivo, né, gente? Porque essa emoção, ela transmite de uma forma muito... A gente volta aqui para a naturalidade, porque é natural sentir emoções e não há por que reprimir essas emoções, desde que sejam colocadas adequadamente, de uma forma ponderada, de uma forma pensada, né, gente? A gente também não pode... A gente não deve deixar de utilizar as emoções, mas também não pode ser completamente dominado por elas, porque a gente vai perder certamente qualidade na nossa fala. Terceiro tópico importante: ter uma imagem bem construída. Pessoal, tudo importa, né, quando a gente está falando. Na verdade, a gente nunca sabe muito bem o que é que está nos fazendo acreditar naquilo, o que está nos convencendo na fala da pessoa. Vocês podem ter certeza que não é tão somente o conteúdo daquilo que se fala. Isso é muito tranquilo. Então, claro que o conteúdo talvez seja o mais importante, mas vai ter também a forma como a pessoa se move, se está se manifestando com naturalidade, se ela coloca emoção naquilo que fala. E claro, ela tem que ter uma imagem bem construída. Isso vai para além de utilizar um vestuário adequado. Isso é um tópico que talvez vai exigir anos para ser construído. Porque ao longo do tempo, se vocês se manifestam sempre de uma forma ponderada, de uma forma educada, de uma forma polida, de uma forma razoável, é isso que vai constituindo uma boa imagem ao longo do tempo. Se vocês são bons alunos hoje, se vocês fazem as tarefas, se vocês estudam para as provas e vão bem nas provas, tudo isso vai construindo uma imagem que ao longo do tempo vai gerando autoridade, que é um dos próximos tópicos sobre os quais nós vamos falar. Então, próximo tópico: conhecimento e autoridade sobre o assunto. Que há uma pequena... há uma nuance aqui entre um e outro. De qualquer forma, o mais importante, talvez em toda a fala, seja o conhecimento sobre o assunto. Não se pode falar 5 minutos sobre um assunto sobre o qual se estudou 5 minutos. Não vai dar certo. Então, para falar minimamente bem, e mesmo que seja um tempo reduzido a respeito de um assunto, é preciso estudar muito a respeito daquele assunto. Isso tem a ver com o conhecimento. A gente tem que saber sobre o que nós estamos falando. E, em um segundo lugar, a gente vai falar sobre autoridade sobre o assunto. Isso não pode aparecer de uma forma forçada, né, gente? Nada pode ser forçado na fala. Tudo tem que acontecer com naturalidade. Agora, vocês podem estar discutindo sobre direito numa roda de conversas, lá numa festa com pessoas sobre as quais vocês não conhecem, e vocês podem mencionar, por exemplo, que quando estudaram isso na faculdade de Direito, aprenderam que é de determinada forma. Então vejam, estão de uma certa forma demonstrando ali autoridade sobre aquele assunto, porque já fizeram faculdade de Direito.
Assim como, enfim, se eu estiver em uma palestra falando sobre um determinado tema que tenha sido objeto de pesquisa na minha dissertação de mestrado, eu posso mencionar isso. Quando eu pesquisei isso no mestrado em Direito, então não precisa ser nada forçado, né, gente? Mas, às vezes, demonstrar que há uma autoridade ali de onde se fala, uma posição, um locus privilegiado, pode também ser um elemento a mais para convencer aquele interlocutor. Desde que, repito, não seja nada forçado, né, gente? Essa coisa tem que simplesmente aparecer ali nas entrelinhas, de uma forma natural, de uma forma espontânea. Não tenham vergonha de mostrar as credenciais de vocês, desde que a conversa, que a fala não se torne um palco de vaidades, né? Mas se eventualmente vocês estão falando sobre um assunto sobre o qual vocês conhecem bem, sobre o qual eventualmente vocês têm alguma autoridade para falar sobre, deixem que o interlocutor saiba disso, porque isso também pode ser importante para gerar a credibilidade de vocês, né, gente? Quinto tópico, confiança. Isso aqui é muito importante e só se aprende fazendo, né, gente? Cada vez falando mais, cada vez se expressando mais, é que a gente vai criando essa confiança para se expressar melhor. É normal que seja difícil no começo, é normal se sentir nervoso, mas é preciso ser confiante, não sem nervosismo, mas apesar do nervosismo. Então, fazer uma boa fala, uma fala segura, e há técnicas aqui para a gente falar numa confiança elevada, né, gente? Aquilo que mina nossa confiança é o medo. E há 3 razões centrais para que a gente sinta medo na hora de falar, na hora de se expressar. A primeira delas é a falta de conhecimento. Evidente, né, pessoal? Se a gente não sabe, se a gente não conhece aquele assunto sobre o qual nós temos que falar, é muito natural que a gente tenha muito medo. Não há como falar sobre aquilo que não se conhece. Então, essa condição de ter que falar, de ser submetido a um auditório sem conhecer aquele assunto, é claro que isso vai gerar medo. O segundo, a falta de prática. Se a gente nunca falou em público, é claro que vai ser mais difícil falar em público pela primeira vez. Pelo menos em 99% dos casos é assim. Então, essa falta de prática, essa dificuldade, acaba sendo uma bola de neve, na medida em que, se nós não nos submetemos ao desafio de falar em público, a gente não vai conseguir desenvolver essa prática, né? E, por fim, a falta de autoconhecimento. Se eu não me conheço bem, se eu não sei como é que eu me expresso, se eu não sei quais são os meus gatilhos, se eu não sei exatamente quem eu sou, às vezes fica mais difícil de falar. E como é que se corrige essas 3 faltas aqui, pessoal? A falta de conhecimento é o mais fácil, se corrige com estudo. Estudar um tema à exaustão vai fornecer as ferramentas adequadas para fazer uma boa apresentação, para fazer uma boa manifestação. Então, base, né, gente? Estudo, estudo, estudo. Falta de prática. Só se corrige com prática. Então, sempre que se tiver a oportunidade de fazer algum tipo de fala pública, a gente deve utilizar isso e exercitar isso. E saber que não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Agora, com o tempo, a gente vai compreendendo aquilo, a gente vai entendendo há quanto tempo a gente já está falando, como é que eu estou mexendo minhas mãos. É preciso haver, imediatamente, enquanto se fala, uma compreensão corporal do que se está fazendo, de como se está falando, como é que eu estou modulando a minha voz, como é que está sendo a reação do meu público, do meu auditório. Então, tudo isso é muito importante. E a prática só se adquire com prática. E, por fim, a falta de autoconhecimento também vai perpassar por uma reflexão a respeito de si, por meditações, por pensamentos, por uma compreensão que precisa de uma autopercepção. Então, o tempo todo, a forma como estou falando, como estou gesticulando, tudo isso que é vinculado com a prática, precisa também, eu tenho que falar como se eu estivesse me assistindo ao mesmo tempo. Eu tenho que começar a me entender, como é que eu me mexo, como é que eu ocupo o espaço, como é que eu falo, como é que está a minha linguagem, está adequada. Quem sou eu falando aqui? Eu sou um estudante de Direito falando para a minha turma de Direito, ok? É uma coisa. Eu sou um professor falando para
para um auditório, outra coisa. Sou um advogado falando para o júri, outra coisa. Eu tenho que me conhecer para conhecer como eu devo me comportar, para saber o que eu vou fazer, como é que eu reajo em determinadas situações, porque se tudo for completamente espontâneo e livre, sem uma reflexão prévia, talvez o resultado não seja aquele resultado que nós queremos gerar. É claro, ao mesmo tempo a gente não pode ignorar a nossa espontaneidade, faz parte de um agir com naturalidade, ser espontâneo também. Agora a gente não pode ser um refém da própria sorte, ou da sorte, né? Último tópico aqui, portanto, por fim, aqui ainda falando sobre confiança, o medo ele não some completamente, gente. Não imaginem aí que vocês vão, diante de um momento importante da vida de vocês vão estar completamente sem nenhum tipo de medo. Talvez essa ausência completa de medo seja um sinal de que a gente não se importa tanto com aquilo, e aí nunca pode ser positivo isso, né? Claro, há raras exceções de pessoas que não ficam minimamente nervosas, que não sentem nenhum tipo de medo, mas é muito raro isso. O normal é que a gente sinta aquele friozinho na barriga, o que é até positivo, porque demonstra que a gente está preocupado com aquilo que está fazendo. Então a gente tem que aprender a lidar com isso e saber que essa questão vai estar ali conosco e que tudo bem, a gente vai fazer apesar disso mesmo, e isso vai estar com a gente. Por fim, lá o último tópico aqui, gente, em relação à credibilidade, se trata da coerência e da conduta pessoal. Bom, pensem vocês aí que vocês foram conduzindo a faculdade toda e diversas vezes ao longo da faculdade foram pego colando pelos professores. Aí no final lá vocês decidem fazer um TCC a respeito da importância da honestidade na realização de tarefas no curso de Direito. Bom, não dá, né, gente? A gente não pode simplesmente querer falar ou manifestar posições que são exatamente o contrário da nossa conduta individual. Então, ser coerente entre o que se fala e o que se faz, manifestar uma conduta exemplar dentro daquilo que é o que a gente se propõe. Eu não quero contratar um advogado para me defender, para me representar numa audiência aqui às 14 horas e às 13h30 eu estou indo para o fórum e passo num bar e o advogado está ali tomando uma cachaça no dia da audiência. Não dá, né, gente? Então, tudo isso é importante, a forma como a gente vai se colocando, a forma como as pessoas vão nos percebendo, tudo isso vai ser fundamental na construção da nossa credibilidade. Então vamos lá fazer só uma última revisão aqui a respeito desses tópicos. Primeiro, naturalidade. É importante ser tranquilo, é importante ser aquilo que a gente é. Se a gente forçar, as pessoas vão ter uma tendência a desconfiar daquilo, porque é muito ruim quando a boca fala uma coisa e o corpo fala outra. Então eu estou dando lá uma palestra sobre como ter confiança, eu faço isso com uma voz trêmula, com a mão no bolso. Não dá, né, gente? Então, ser tranquilo, falar aquilo que você tem que falar do jeito como a gente fala. Uma boa técnica aqui é que a gente sempre faça essas manifestações de uma forma como se a gente estivesse falando com amigos íntimos, como se a gente estivesse numa janta com amigos que a gente gosta. Da mesma forma que a gente conversa com essas pessoas, é como a gente deve conversar com qualquer tipo de público, de uma forma natural. É claro que quando a gente está falando de ambientes formais, se nós temos algum vício de linguagem, se nós temos algum trejeito, alguma situação que fuja um pouco daquele padrão esperado, a gente tem que pouco a pouco ir corrigindo isso, até que se torne completamente natural. Se a gente tem dificuldade de pronunciar alguma palavra, fazer o possível para aprender a pronunciar aquela palavra, para que quando a gente precise pronunciar a palavra, isso ocorra de uma forma natural e não fique algo muito estranho, forçado. E também é bom evitar erros de português, né, gente? Erros de concordância. E mais uma vez, para que isso aconteça com naturalidade, a gente vai precisar de muita prática, de muita leitura, de muita escrita, mas ao longo do tempo isso melhora. A cada dia treinado aí a gente vai melhorando 1% e a gente vai melhorando bastante no longo prazo. Segundo tópico, depois de naturalidade, emoção e envolvimento. A gente tem que envolver com a fala, a gente tem que ser envolvido pela nossa fala e a gente só consegue fazer isso quando a gente coloca a emoção.
Se a gente está falando de algo que nos toca, por que não deixar isso nos tocar mesmo, quando a gente está falando? Isso vai passar uma credibilidade muito grande para as pessoas. Elas vão perceber que não tem ali algo ensaiado, que não é um robô falando, mas que é uma pessoa mesmo, que sente aquilo que fala. E isso é bastante importante na construção dessa credibilidade. O discurso ele fica muito mais palatável, muito mais verossímil quando a gente percebe que aquele orador está emocionado com aquilo que fala, emocionado não só no sentido de lacrimejar, mas emocionado seja a partir de uma felicidade, ou seja a partir de uma tristeza, aquela emoção que faz parte daquilo que se fala, ela deve transparecer também a partir da forma como nós nos manifestamos. Terceiro tópico, ter uma imagem bem construída, que vai passar por diversos fatores, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. A gente pode chegar e fazer uma boa saudação, falar alguma particularidade, a gente vai tentando sempre construir uma boa imagem. Se a gente vai, por exemplo, conversar, vai dar uma palestra em algum lugar, talvez seja importante falar com a pessoa que vai nos apresentar um pouco antes, para conhecer um pouquinho dela, falar um pouquinho da gente para ela, até para que ela consiga nos apresentar de uma forma mais adequada e mais condizente com quem nós somos. Então, prestar atenção nesses pequenos detalhes e ir pouco a pouco conversando com as pessoas e deixando a nossa imagem aparecer. Ter uma preocupação com isso, em construir uma boa imagem e deixar o processo acontecer também de uma forma natural. A grande questão aqui, gente, é que não há um jeito certo para fazer cada uma dessas coisas. Não há um jeito certo de falar. Mas há uma série de detalhes com os quais vale a pena nós nos preocuparmos, refletirmos sobre, tomarmos decisões. Eu não estou dizendo que há um único jeito de construir uma boa imagem. Eu estou dizendo que a questão construir uma boa imagem deve estar entre as preocupações de vocês quando vocês pensam em ser grandes oradores. Certo? Próximo tópico de novo. Conhecimento e autoridade sobre o assunto. Pessoal, básico. Conhecer muito sobre aquilo que se vai falar e, se for o caso, deixar a autoridade que existe a respeito daquele assunto transparecer de uma forma muito tranquila, de uma forma muito natural. Então, saber muito sobre o que se fala e, se houver autoridade, que ela apareça de uma forma tranquila. Quinto tópico, confiança, que vai passar por ter conhecimento, por ter prática e por ter autoconhecimento. Conhecimento é esse saber mesmo sobre aquilo que se vai falar. Prática é o exercício. Seja um exercício diário, individualizado, vocês podem se gravar, como fizeram na nossa última avaliação. E ainda a questão do autoconhecimento, né, gente? Porque o palco de uma forma geral, né, o local onde vocês se expressam, pode ser um local bem doloroso para vocês se autoconhecerem. É muito melhor já saber exatamente quem vocês são, ou mais ou menos quem vocês são, para saber como é que vocês reagem em determinadas situações. Eu não posso ser alguém explosivo e não sei que sou explosivo. Aí eu vou debater com alguém, a pessoa fala alguma coisa e eu perco a razão, começo a xingar a pessoa. Bom, mas eu não sabia que isso aconteceu sem que eu soubesse que eu sou assim. Isso é muito ruim, né, gente? Então, ter um conhecimento de si, saber como a gente se expressa, saber como é que a gente reage, tudo isso é muito bom. Antes de acontecer alguma coisa, a gente já vai saber como é que a gente reage àquela situação. E se a gente sabe como reage, é muito mais fácil a gente se adaptar. Lembrando, quando a gente fala de confiança, de importância de confiança, de desenvolver confiança, que o medo provavelmente ele nunca vai sumir completamente e está tudo bem com isso. A gente, com esse exercício de autoconhecimento, a gente começa a aprender a como lidar bem com esse medo, com esse receio que sempre está ali presente. E por fim, mais uma vez, coerência e conduta exemplar. Não adianta nada a gente querer falar sobre algo se o que a gente faz é algo completamente diverso daquilo que a gente fala. Então, ter essa coerência, ser alguém respeitado pela forma como age, como se porta, como pensa, e que isso seja sempre uma linha retilínea, né, gente? Que não seja algo
de momento, de ocasião. Eu não posso ser um garantista de ocasião e querer, por exemplo, que sejam respeitadas as garantias de pessoas que eu gosto, e quando são pessoas que eu não gosto, não quero garantia nenhuma. São questões de princípio. Se eu defendo sempre algo por princípio, isso me dá autoridade, me dá força. Quando eu falo sobre princípios, eu falo com muita tranquilidade, porque é algo que eu quero para todo mundo. Então veja, isso é ser coerente, isso é ser alguém que demonstra sempre uma mesma linha de conduta. Então, pessoal, essas foram os tópicos da aula de hoje, dentro do grande tópico da credibilidade, e nas próximas aulas a gente vai falando ainda sobre esses outros 4. Falamos hoje de credibilidade, falaremos ainda de voz, de vocabulário, de expressão corporal e de aparência. Espero que vocês estejam compreendendo bem a importância da oratória para o estudante de direito, para o operador do direito, o advogado, para o professor. Tudo isso vai nos exigir cada vez mais, e mesmo para uma entrevista de emprego mesmo, vai nos exigir uma boa oratória. Eu espero que vocês estejam aprimorando aí as técnicas de vocês a partir dessa nossa disciplina, desse nosso curso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.